Então, falar um pouquinho de mim. Sabe de infância. da minha infância? Então, eu estava aqui, da onde eu tô, eu fico olhando essa paisagem toda aí de fora, eu fico pensando que toda criança adora um lugar desse. E nós morávamos em São Paulo, então São Paulo não tem essas coisas. E o que acontecia? Quando a gente ia para a casa da minha avó, em Bragança, era uma coisa mais ou menos assim. Ela morava numa casa... Avó por parte de pai ou de mãe? De mãe. Não, mãe. A vovó Carolina, vovô Paulo. A casa dela era... aqui onde eu moro, a minha casa é a última. Todo o gramado é na frente. Lá não. Lá era a casa na frente e atrás ia de uma esquina a outra. Então era uma chácara com frutas, com todo, e a casa era na frente. Por que a casa era na frente? Porque meu avô era sapateiro. Então ele ficava fazendo sapatos, arrumando sapato, fazendo as coisas na frente, que era um salão grande. E atrás era a vida da casa. Nós adorávamos, eu e a minha irmã Marilene. Nós adorávamos ir para lá. Por quê? Porque era uma coisa completamente diferente. E minha avó era uma santa, era um anjo, era uma criatura assim, gostosa, delicada, amorosa. Meu avô era mais firme. Ele era um homem muito bonito também, ele tinha cabelo branco, já tinha cabelo branco naquela época, eu criança. Dois italianos? Os dois italianos. Então, ele tinha cabelo branco, trabalhava, e o interessante é que a gente brincava muito na rua lá, né? E tinha uns garotinhos que eram, sabe, daqueles fulaninhos que Infernizando. Infernizando. E ele saía atrás dos meninos. É? Ele saía atrás dos meninos. E a gente adorava aquilo, né? Era uma vida completamente diferente. Então, desde pequenos, a gente ia para lá e a nossa vida lá era assim. Quer dizer, a gente fazia piquenique, a gente ia para lugares longe da casa ali para conhecer, porque não tinha... As ruas não eram movimentadas, não tinha nada disso. E a gente tinha muita amizade ali com as meninas, com os vizinhos. Quem que é? Você, seu pai, sua irmã? Não. Eu e a Marilene. Não, a mãe estava em São Paulo, o papai estava em São Paulo, ela ia, ficava um pouco lá com a gente e deixava a gente lá. Então, quem tomava conta realmente da gente era a Terezinha. Ah, é? Ela que ficava... Ela ia passar férias lá também? Não, ela morava lá. Ah, ela morava? Era a nona, vovó Carolina, vovô Paulo, tio Virinha, Terezinha. Todos moravam lá na casa? Todos moravam nessa casa. E essa casa era ao lado de um empório. Então imagine, criança, que a gente não via isso em São Paulo. Entrava no empório, era saco de bala, era coisa, tudo que as pessoas gostam, tinha lá. E eles eram também amigos, era pessoa de ter sempre morado lá, era muito gostoso. E a gente, nessa casa da vovó, da nona, a gente chamava de nona, a gente passava as férias. Ficávamos doentes, sarávamos, quando tinha... Porque a gente fazia muita arte também, comia coisa que não podia comer. Eu me lembro que eu comi um mamão verde. Eu peguei uma intoxicação terrível. Terrível. Então, tinha essas coisas, né? Da criança fazer coisa que não podia. E lá tinha um quintal. Ao lado da casa tinha um terreno, um quintal, que era grandinho, devia ter 15 metros por 6, por aí, que era um parreira de uva.
todo esse terreno. Então a gente andava embaixo da parreira e ia comendo uva, ia chupando uva, era coisa diferente, né? Delícia. Diferente era uma delícia, delícia. Então, aí era o lado da minha mãe, né? A gente ficava por lá, brincava, acabava as férias, voltava para São Paulo. Então, isso aonde foi? Em Bragança Paulista. Bragança Paulista de São Paulo hoje são 45 minutos ou um pouco mais. Naquela época, a gente levava 3 horas e meia para chegar em Bragança. De carro? De carro. Não, ou carro, ou ônibus. Nós fomos de ônibus. Muitas vezes a gente ia de ônibus com a mamãe. Mas de carro, de ônibus, era a estrada era de terra. Então, era um inferno. Isso que ano, mais ou menos? 50, 60? Não, eu nasci em 42, de 45, 40, mais um pouco, de 47, 1947. 1947 em diante. A gente ia. Quando nós éramos muito pequenas, a mamãe ficava lá conosco. E tinha como avisar? Como é que vocês avisavam? Tinha telefone? Tinha um telefone. Nesse empório, tinha um telefone. Então a gente fazia ligação, falava com a telefonista fazia ligação para São Paulo, e em casa a gente tinha o telefone para São Paulo, e daí ela avisava, olha, ligava de novo para o empório e falava, ó, a ligação de São Paulo está pronta. Daí eles vinham nos chamar, a gente ia falar. E às vezes levava 3, 4 horas para fazer a ligação, porque era a única coisa que tinha, ou às vezes quebrava qualquer coisa, mas a gente só falava assim. Era o único telefone que tinha ali na região, era desse do empório. E eles deixavam fazer ligação, lógico, né? Depois a gente pagava tudo, mas eles deixavam fazer ligação. Mas era uma delícia, era uma delícia. A gente ia para lugares longe, a pé, a gente fazia tudo a pé lá. Mas lugares assim que abertos, né? Em lugares abertos. Uma ocasião nós fomos para uma represa lá. Meu Deus, mas esse dia nós fomos escondidos para a represa. Nossa, minha avó ficou desesperada. É mesmo? E a Terezinha procurando a gente, não sabia, até que descobriram que a gente tinha ido para a represa, porque esse empório tinha uma neta também, que era mais velha que a gente, e a gente era bem bobinha, né? Como ela era mais velha, mais esperta e tal, ela que coordenava essas coisas todas. Daí ela soube, a Terezinha foi buscar. Nossa Senhora! A Terezinha não bateu porque ela não podia bater, mas ela ficou doida da vida. Doida. Minha avó ficou desesperada. E daí só contavam pro meu pai, nem contavam para minha mãe, né? Depois de muito tempo para ela não ficar preocupada. Mas era uma delícia, era o que toda criança gosta. Então, um feriado longo, alguma coisa, a gente ia para lá. Férias sagrado. E era lá e era em Amparo. Em Amparo eu tinha uma tia, tinha várias tias em Amparo. Isso por parte de mãe? Tudo por parte de mãe. As tias lá, todas tinham filhos mais ou menos da nossa idade. Então, também era um outro lugar que a gente aproveitava demais. Por que isso? Porque a gente saía, a gente ia para a cidade sozinha, não precisava ir com ninguém, não tinha, né? Então, as primas, os primos reuniam aí, a gente ia em baile. Aí a gente já era tinha mais adolescente, pré-adolescente. A gente ia em bailinho, ia em carnaval. Carnaval, eu passei em Amparo, né? E também era menina nessa época, pré-adolescente. Mas era uma delícia. Por quê? Porque essa tia, uma das tias que moravam em Amparo... Qual era a tia? Helena. Tia Helena. Tia Helena. Irmã da sua mãe? Irmã da mamãe. A mamãe era a irmã mais nova. Era a caçula. Ela tinha quantos irmãos? Ela tinha 6 ou 7. Depois eu conto, eu vejo direitinho, tem que ver. Você lembra a tio Virinha? Tio Virinha. A Helena? Tia Helena. Tia Cisira.
tio, tia Cizira, tio Frederico, tio Virinha, Otto? não, estou a cara do meu pai, tio Virinha, tia Cizira, tia Helena, tio Vira, tio Chelo, que é o pai da Terezinha. É só isso, são 6. Na realidade, morreu. Ela teve mais filhos, mas morreram, né? E eu sei que em Amparo também era outra delícia que a gente ficava. Aproveitava bastante, ia na cidade, cidadezinha pequena, né? Amparo era, naquela época, Bragança e Amparo, eram cidades pequenas que a gente andava por lá tudo, e não era do centro. Morava em um lugar bem... Mas era muito gostoso, a gente aproveitava muito, passeava muito, brincava de tudo. Então suas férias eram no interior. Era no interior. E nessa época, né? Uhum. Que a gente ficava na casa deles. Então, depois ainda fomos para a praia. Daí depois o papai comprou um apartamento em São Vicente. Daí a gente ia para São Vicente. Ficava lá. Mas daí tinha que ficar com a mamãe, tinha que ficar com, né, uma pessoa adulta. Era um apartamento também muito gostoso, numa área mais ou menos como esta aqui, né? Mais afastado da praia. Afastado da praia, né? Era longinho da praia. Mas a gente ia a pé. Uhum. Da avenida, do apartamento, o apartamento ficava numa avenida que você indo reto, você dava na praia. Uhum. Daí dava na praia de Tararé. Mas era longinho. E depois tinha uma outra praia de São Vicente que você ia por um outro caminho, né? Então a gente estava sempre andando, passeando. E a viagem de São Paulo para São Vicente, vocês iam de carro, de ônibus? De carro. Tinha uma viagem que ia de trem para lá ou não? Nós nunca fomos. Sim, a linha do trem passava atrás do apartamento. De São Vicente? De São Vicente. Era atrás do apartamento. Mas nós nunca fomos de trem. A gente ia de ônibus ou de carro. Mais de carro, porque... E quanto tempo demorava aquela época para ir de São Paulo para São Vicente de carro? Você lembra? Eu lembro, mas não era muito rápido, não. Não? Não, porque a estrada era pequena. Já era asfaltado ou era de terra? Lá tinha um pedaço que era de terra. Mas era uma estrada melhor do que para Bragança, né? Porque eu acho que o litoral usava mais, né? Mas era estrada de 2 mãos. De Bragança era de terra? Um pedaço era de terra. Porque a gente passava por mais cidades, né? Então pegava essa que vai para Campinas, depois entrava em... Era Castelo já, será? Não, Castelo, imagina, eu era adulta quando o Castelo foi feito. Era uma estradinha, era pequena, passava Morungaba, isso é para Amparo. Para Bragança era Atibaia, a gente passava por Atibaia, e tinha uma outra cidade ali, que agora sim eu não lembro. E os seus avós por parte de pai, você também... Não, as avós por parte de pai, eu só conheci minha avó. Mas ela morreu, eu era pequena, nós éramos pequenos ainda. Ela era uma mulher assim, muito, sabe, altiva, bonita. Como que era o nome dela? Maria José Marcondes. Eles moravam em Campinas, né? Depois que vieram para São Paulo, que minha tia veio para São Paulo, montou uma pensão, uma casa enorme, tipo hotel. Uhum. Uma casa enorme, e os parentes começaram a vir e ficavam lá. Onde era a casa? Em Campos Elíseos, ali na Conselheiro Nébias, paralela a Barão de Limeira. E acho que por isso também que nós ficamos naquela região, porque daí a mamãe veio, né, para São Paulo. O seu pai e sua mãe se conheceram em Campinas? Eles se conheceram em Campinas. A mamãe tinha parentes em Campinas também.
E ela tinha uma prima que era muito amiga dela, era da idade dela. E eles se conheceram lá, passeando, fazendo footing, né? Se O que é conheceram. footing? É um passeio, a praça principal, a gente rodava a praça de um lado e os rapazes rodavam do outro. No sentido inverso? É? No sentido inverso. No sentido Para inverso. ficarem se olhando e paquerando. Para ter essa oportunidade, né, de ir vendo e tal. E eles se conheceram, acho que é assim, porque isso era muito comum naquela época. Na minha já não era tanto, não, mas tinha ainda. Essa época que seus pais se conheceram é 40, 30? Não, era 1900 e quanto? 1900. A mamãe nasceu em 1921. 31, era 30 e poucos. Ela namorou e casou em 6 anos, durante 6 anos. Ela casou-se em 25 de maio de 59, eu acho. Não pode ser porque você nasceu em 42. Não, então, eu estava pensando em 52, mas não. 42, a Marilene Ela tinha 41, quantos anos? Ela tinha 18 anos. Quando ela teve a Tia Má? Não, quando ela casou. Quando ela casou com 18 anos. Então ela devia ter uns 15, quando ela conheceu o vovô Joaquim. Acho que é por aí, 14, 15 anos. Ela estava na casa da irmã dela em Campinas. Então devia ser 38, por aí. Por aí. Mas ela não morava em Campinas? Não, ela morava em Bragança, o Amparo. Nessa altura eu não sei bem onde ela morava. Acho que ela nunca morou em Bragança. E o seu pai morava em Campinas? Campinas. Ele também era arrimo de família, quer dizer, ele tinha uma família grande, mas os irmãos dele eram casados já, tinham irmãos casados, então ele foi o único homem que ficou. Então ele trabalhava, era arrimo de família. Porque o seu avô morreu, você não conheceu o seu avô? Não, nem ele conheceu. O nome dele como era? Do meu avô? O pai do seu pai. Era Joaquim. E quando o seu avô morreu, seu pai tinha... meu pai era adolescente, mas era jovem. Era jovem. Era jovem, E daí ficou minha avó, 2 filhas, tia Mariana, tia Meire, e tio Franklin, tio Oscar, tio Otto, tio Olavo. Quantos eu falei? Não sei, eu vou contar, fala de novo. Tia Meire, tia Mariana, tio Franklin, tio Otto, tio Olavo, tio Oscar. 6. Tio Oscar, Olavo, falei, né? Falou. Eram 6. Também tinha uns que já tinham morrido, né? Porque toda a família tinha uma criança que morreu, não sei por que era, mas toda a família tinha isso. E os seus avós, por parte de pai, eram italianos também? Não, eles eram brasileiros. O seu avô era de onde? Meu avô, a origem dele, eu acho que é alemã, né? O Plessima. E eles foram, ele foi para, estava em Recife, Pernambuco, estava lá em cima. Depois veio para São Paulo e acho que conheceu minha avó, não sei. Eles eu não sei como conheceu, não sei, não sei como. Arranjado não foi porque não tinha necessidade de ser arranjado, né? Mas ele era uma pessoa bonita, meu avô era bonito, tinha olhos claros, tinha uma pose também, minha avó também era bonita. Sua avó você teve mais contato? Sua avó você teve mais contato? Com ele? Com sua avó você teve mais contato? Com a sua avó? A minha avó tive. Com a Maria José. Maria José. Vovó Zezé. Não tive porque ela morreu, eu era menina. Tá.
ela morreu. Eu tive mais contato com a vovó Carolina, mãe da mamãe. Porque ela, quando morreu, eu já era adolescente, menininha grande já. E agora a vovó Zezé não, a vovó Zezé, quando eu a conheci, ela já não era saudável. Ela já não era muito saudável não, mas era uma mulher firme. Morava em Campinas. Ela era de Campinas, mas veio morar em São morar em São Paulo, Paulo. na pensão da tia Meire. Quer dizer, então todos os filhos dela, os filhos, moravam lá. Porque era uma casa muito grande, era uma espécie de um hotel. Vocês chegaram a morar nessa casa também? Também chegamos. E quando nós viemos de Campinas, porque eu nasci em Campinas, a Marilene também. Quando nós viemos de Campinas, nós também fomos para essa casa. Então era a família toda lá. Quantas pessoas na casa tinham mais ou menos? Olha, quantas famílias eram na casa? Então, não era porão, porque não ficava muito embaixo, mas na parte de baixo da casa tinha uns 7 quartos, mais ou menos. Daí, do jardim, tinha um jardim grande na casa, tinha uma escadaria. Nessa escadaria você ia tinha um terraço bonito, grande, e tinha daí outros quartos lá dentro. Também tinham uns 6 quartos, que eram quartos grandes. Por quê? Porque no quarto não era individual. Era quarto ou da família ou de mais de uma pessoa, né? Meu tio, o marido da tia Meire, trabalhava em banco e ele tinha muitos amigos que alugavam ali para... Então, fora as famílias, ainda alugava para outras pessoas? Alugava para outras pessoas, né? E lá de dentro, porque naquela época também as pensões serviam refeição, né? Uhum. Então era café da manhã, almoço, e a movimentação da casa era muito grande. Você gostava de morar lá? Eu? Lógico. Pô, era gostoso. Era grande, a gente tinha onde ir. Daí papai... chega uma época que você tem que sair, né? Porque... Então ele arranjou um apartamento na Barão de Limeira, que é perto, né, da Conselheiro Neves, na Barão de Limeira, e nós fomos para lá. Era um apartamento de 2 quartos, uma sala enorme, cozinha enorme. E ele fez ele dividiu a sala e fez o escritório dele, uma parte da sala. Então, nós tínhamos o nosso quarto, que era grande, a mamãe tinha o dela, e um pedaço da sala ele fez o escritório, dividiu, pôs estante. Ele trabalhava com o quê? Ele era despachante. Despachante. Ele fazia toda a documentação de pessoas que vinham do exterior, que era uma época que vinha muita gente, ou mesmo para tirar a carteira de identidade, essa coisa toda, para fazer toda a documentação para a pessoa ficar aqui, ele que fazia. Ele começou trabalhando num escritório lá na Praça Ramos. Uhum. Começou a trabalhar lá no escritório disso. Depois de um certo tempo, ele montou o escritório dele e continuou fazendo esse serviço. Nessa época que ele trabalhava, sua mãe trabalhava ou era só dona de casa? Não, ela era só dona de casa, mas ela chegou depois a trabalhar, porque ela gostava muito de cabelo, de mexer em cabelo. Só que aí a gente já era um pouquinho mais velho, né? Daí ela comprou um cabeleireiro, salão. Um salão de beleza na Peninos. Ah, é? Na Peninos. Era ali em frente, como é o nome daquela rua que vai da Vergueiro? Tamandaré. Tamandaré não. Tamandaré é a continuação, né? A Rua do Paraíso. Não é, ela tem... Era a... Você sabe qual é que tem Avenida Aclimação? faculdade? Hã? Avenida Aclimação? Não, a Avenida Aclimação era embaixo. Mas era uma rua que você, quando você sobe, você está na 23, você está querendo ir lá para casa, lá para Tamandaré.
Você sobe, né? Cubatão. Aquela ruazinha. Rua Estela. É, a Rua Estela. Daí você entra na Tamandaré. Não entra? Daí você passa Castro Alves. Uhum. Sobe, né? Uhum. A região era assim, mais ou menos. Bom, agora já me confundiu um pouco, porque eu estava falando Do salão de cabeleireiro. do salão de Que era cabeleireiro. na Peninos. Então, essa ruazinha que você desce para pegar Tamandaré, eu Uhum. acho que era Tamandaré, aí tinha um salão. Era um salão bonito, e ela adorava fazer essas coisas, ela ficou um bom tempo. Mas daí, o que aconteceu? A gente tinha escola, tinha que estudar, ela tinha que ficar mais em cima da gente para ver o que estava fazendo, o que estava acontecendo, porque a gente morava na Barão de Limeira. Ali era só o salão dela. Uhum. E então ela resolveu parar com aquilo para poder ficar com a gente. Dá mais atenção. É, Você estudava em qual escola? nós estudávamos no Colégio Dino Bueno. Era um colégio de freiras. Na rua Dino Bueno também. Era perto de uma igreja que tem lá na Campos Elíseos. Ali tem uma igreja... Coração de Jesus. Coração de Jesus. Então, a gente estudava lá. E ele levava, né? Tinha que levar. Quando a gente era menor, ele levava. Nós tínhamos carro desde de pequenos, a gente tinha um carro. Então, você vê como são as coisas, né? Uma das coisas... Meu pai era muito brincalhão, inventava coisa e tal. Um dia nós estávamos na janela do nosso quarto, olhando lá para fora e tal. O papai falou, mas olha que carrinho bonitinho. Olha. Vendo o carro pela janela embaixo, na rua. Na rua. Do outro lado da rua tinha um carrinho. Não sei, agora não lembro a marca. Ele falou, mas olha que carrinho bonitinho. Ai, que vontade de ter um carro desse. Nossa, será que tem chave aqui que sirva no carro? Não, papai, como? Não, vamos experimentar, vamos só ver se tem. Citroën, será? Não, o Citroën ele já tinha tido. O Citroën era um outro, era um carrinho novo, pequenininho. Puxa vida, agora não. Mas ele falou, vamos experimentar? Então nós fomos, né? Eu e a Marilene era danada também, fomos. E abriu o carro. Abriu. Vamos dar uma voltinha, vamos ver se a chave dava. E as duas eram tão tontas que estavam acreditando em tudo aquilo, né? Ai, mas foi um sarro, foi uma delícia depois falar, ele mostrar que o carro era dele, tudo e tal. Uhum. Então, era assim. Mas o Citroën, ele tinha tido, acho que ele vendeu o Citroën, comprou esse, não sei. Vocês não sabiam que ele tinha esse carro? Foi logo que ele comprou? Foi quando ele comprou. Uhum. Ele estacionou lá, nós saímos na janela e tal, ele viu o carro novinho, brilhando. Era um... Puxa vida. Você não sabe nome de carro Não pequeno? sei, não conheço de carro. Eu também não sei, não lembro. Mas era divertido. Ele inventava essas coisas pra gente lá. E nós fomos dar a volta no carro. Quando a gente saía, você veja só como são as coisas. A gente, sábado de manhã, ele fala, vamos dar uma volta, vamos ver, passear por aí, ver o que a gente pode fazer. E a gente saía. Ia nós duas no carro atrás, ele e a mamãe na frente, eles iam pra cá, pra lá, tal, né? Nossa, pai, você pegou uma estrada. Estrada? Meu Deus do céu, e agora não tem como voltar? Ai, será que vai muito longe? E ele ia indo, né? Daí a gente via que tinha, nossa, parece a Estrada de Santos. Ele, não, imagina a Estrada de Santos. Como que eu vou entrar na Estrada de Santos? E daí ele ia, chegava lá embaixo e parava num posto de gasolina para botar gasolina, qualquer coisa, e ele conversava com... Aqui é Santos?
não diga, não sei. Nós ficávamos felizes. Ah, vamos até a praia então. Ah, mamãe não trouxe maiô, não trouxe nada. E à noite ela tinha arrumado tudo. Punha tudo no porta-mala, deixava tudo para Deixava tudo pronto pra fazer a surpresa. fazer a surpresa. Então em casa era assim. Que gostoso. Muito gostoso. Eles eram muito, muito. Espiritu- Trabalhavam muito para fazer as Espirituosos. coisas pra gente, é. E daí, quando parava no posto de gasolina, daí a mamãe saía do carro, ia lá, pegava e a gente se trocava dentro do carro, né? Aham. Mas a diversão era essa. Mas a estrada era demorada também para chegar em Santos. Não era fácil. Era bem demoradinho. Então, essa é a nossa infância e pré-adolescência. E sempre estudamos perto de casa, né? E morar lá no Campos Elíseos era um bairro bom? Era Bom, gostoso? Era Era na tranquilo? época. É como o Morumbi, na época do que foi o governo para lá, porque ali tinha o governo do estado, né? Aham. Era bom. Depois, como todo lugar vai deteriorando, sei lá. Mas era um bairro bom, na Barão de Limeira. Era uma alameda bonita. No fundo, no final da Barão de Limeira, tinha uns prédios bonitos, que a Roseli, minha prima, morava. Era muito gostoso. E é isso.